Olá, pessoal! Hoje vamos conversar sobre assuntos importantes da área de biologia celular e molecular, como matriz extracelular, tecido conjuntivo, microscopia, mutações, câncer e epigenética. As células são os alicerces dos organismos multicelulares, mas, diferentemente dos tijolos, elas são pequenas e sensíveis. Então, como que elas podem sustentar e suportar uma grande árvore? Ou mesmo uma onça? A maioria das células em um organismo multicelular está organizada em conjuntos cooperativos, denominados tecidos, como o nervoso, o muscular, o epitelial e o conectivo, que são encontrados nos vertebrados. Cada tecido é uma associação organizada de células que são unidas por adesões, matriz extracelular ou ambas. Os tecidos são compostos não apenas de células, mas também de matriz extracelular, que é secretada pelas próprias células ao seu redor. E essa matriz fornece o apoio aos tecidos de sustentação, como o osso ou a madeira no caso das plantas. As células podem ser mantidas unidas pela matriz extracelular ou diretamente ligadas uma à outra. No tecido conectivo, a matriz extracelular é abundante e suporta a força mecânica. Nos outros tecidos, como o epitelial, a matriz extracelular é escassa e as células são unidas diretamente umas às outras, sendo que elas mesmas suportam a força mecânica. E como que os pesquisadores e profissionais da área da saúde conhecem todas essas estruturas microscópicas que compõem os seres pluricelulares? O desenvolvimento do microscópio foi uma peça fundamental que permitiu a observação das células e das estruturas celulares. A invenção ocorreu por volta dos anos de 1590 e é atribuída ao holandês Hans Janssen e ao seu filho, ambos fabricantes de óculos naquela época. Porém, em 1665, o inglês Robert Hooke aperfeiçoou esse instrumento. Ele examinou um pedaço de cortiça e observou numerosas cavidades que pareciam um favo de mel, chamando-as de células. Então foi aí que surgiu o termo dessa estrutura que é tão estudada e o alvo aí da nossa disciplina. O microscópio óptico utiliza a luz e um conjunto de lentes para ampliar o tamanho das amostras analisadas. Dessa forma, possui diversos componentes que possibilitam uma observação eficiente de diversos materiais. Sua composição é dividida em partes mecânicas e ópticas. As lentes objetivas são capazes de aumentar um objeto em até 100 vezes. As oculares, em geral, elas têm um aumento de 10 a 15 vezes, e é uma lente utilizada diretamente pelos nossos olhos. Além disso, há também componentes mecânicos do microscópio óptico, como, por exemplo, o revólver, que é um disco que acomoda as objetivas, possibilitando assim a modificação da lente através da rotação. Além disso, tem também a platina, que é o local onde a gente apoia a lâmina para a observação da amostra. O macrométrico e o micrométrico são os responsáveis por focar a amostra e movimentar também a platina. Há mais de 200 tipos celulares, visivelmente diferentes nos organismos vertebrados. A maioria desses tipos celulares está organizada em epitélios, que são camadas multicelulares nas quais as células estão unidas lado a lado. Dentro de uma camada, as células podem ser todas do mesmo tipo ou uma mistura de diferentes tipos. Alguns epitélios, como a pele, podem simplesmente atuar como uma barreira protetora. Alguns secretam produtos especializados, como hormônios, leite ou lágrimas. Outros, como aqueles que revestem o intestino, podem absorver nutrientes. Alguns tipos epiteliais ainda podem detectar sinais, como os fotorreceptores na retina dos olhos que detectam a luz, ou as células ciliadas auditivas da orelha que detectam o som. Será que tudo o que compõe a célula se mantém estável ao longo da nossa vida? As estruturas celulares podem se modificar diante de algumas situações? A resposta a essas perguntas é sim. As células, mais especificamente o nosso material genético, DNA, pode sofrer mutações das mais variadas formas. As mutações podem ser causadas por fatores internos, como erros durante a replicação do DNA, e também a presença de radicais livres, que surgem durante a respiração celular. Também podem surgir mutações de fatores externos, como, por exemplo, a exposição à radiação ou ao consumo de drogas.
Nosso organismo apresenta uma série de mecanismos de reparo contra essas mutações, como o reparo por excisão de base, o reparo por excisão de nucleotídeos e também as quebras bifilamentares, por exemplo. O câncer é uma doença causada por mutações do nosso material genético, que pode ser herdada, de membros da nossa família ou surgir espontaneamente ao longo da nossa vida. Quando herdamos um determinado gene responsável pelo câncer de mama, por exemplo, dizemos que temos a predisposição a desenvolver esse câncer ao longo da vida. Mas isso não é um fator determinístico, ou seja, não é porque temos um gene para determinado câncer que iremos desenvolvê-lo com absoluta certeza. Nosso estilo de vida, alimentação, prática de atividades físicas, relações emocionais, poluição e vários outros fatores ambientais influenciam na ativação ou no silenciamento de alguns genes do nosso DNA, como o do câncer de mama, por exemplo. Essa é uma área ainda muito recente na ciência, denominada epigenética, e ela busca compreender como o meio externo pode influenciar na expressão de nossos genes, sem, ao mesmo tempo, modificar nosso material genético. Enquanto não temos todas as respostas, o ideal é buscarmos sempre manter o mais equilibrado estilo de vida, modificando hábitos, buscando relações saudáveis e ambientes adequados, além de cuidar de nosso estado emocional. Ótimos estudos e nos vemos em breve!